Depois dos 60, muitos homens sentem o corpo mudar. Menos energia, queda na libido, desânimo e até perda de força. Mas o que poucos sabem é que é possível aumentar naturalmente a testosterona sem recorrer a medicamentos, apenas com hábitos certos, alimentos estratégicos, sono de qualidade e pequenas decisões diárias que transformam o corpo e a mente. Descubra agora como destravar sua vitalidade, restaurar seu desejo de viver e fortalecer seu corpo com atitudes simples e profundas. Assista até o final e aprenda o passo a passo para reativar sua testosterona naturalmente, com base em estudos reais. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa retomar sua energia aos 60+. A maioria dos homens não sabe, mas algo silencioso começa a mudar no corpo por volta dos 50 e depois dos 60. Esse algo se intensifica. A disposição já não é mais a mesma. O vigor físico parece se esconder atrás de pequenas dores diárias, e o desejo, aquele impulso natural de conexão, força, prazer, vai diminuindo até quase sumir. Muitos chamam isso de envelhecer. Mas, na verdade, em muitos casos, é apenas o reflexo de uma queda natural da testosterona. A testosterona é mais do que um hormônio masculino. É combustível para a autoestima, para a vitalidade, para a clareza mental, para a energia diária. Ela está por trás da motivação para caminhar, da confiança para olhar no espelho, da vontade de se levantar da cama e enfrentar o mundo. O problema é que, após os 60, sua produção cai em média 30%. E pode ser muito mais se houver sedentarismo, má alimentação, sono irregular e estresse crônico. Mas o que poucos sabem é que existem formas naturais, seguras e eficazes de ajudar o corpo a voltar a produzir mais testosterona, sem usar remédios, sem reposição artificial, apenas ativando os mecanismos certos no momento certo. E tudo começa com um detalhe ignorado pela maioria: amanhã. O corpo de um homem acima dos 60 anos ainda produz testosterona, mas em quantidades pequenas, liberadas principalmente durante o sono profundo e nas primeiras horas do dia. Ou seja, a forma como você acorda, o que come nas primeiras horas e como movimenta o corpo entre 7 e 9 horas da manhã, pode determinar se o seu corpo vai usar essa produção natural ou deixar que ela desapareça. Um erro comum: acordar e pular o café da manhã, tomando apenas café preto. O café por si só não é o vilão, mas sem um bom aporte de gordura boa, proteína leve e fibras logo pela manhã, o corpo entra em estado de economia hormonal, como se entendesse que precisa guardar energia em vez de investir na produção hormonal. A consequência: queda ainda maior da testosterona. Agora imagine começar o dia com um café da manhã simples, mas hormonalmente estratégico. 2 ovos mexidos com azeite de oliva, algumas fatias de abacate, uma colher de sementes de abóbora ou linhaça e um chá de gengibre com limão. São alimentos ricos em zinco, magnésio, gorduras boas e antioxidantes, nutrientes essenciais para destravar a produção hormonal masculina após os 60. Eles não funcionam como um remédio imediato, mas ao longo de dias e semanas, promovem mudanças que se sentem no corpo. Mais ânimo, mais clareza, mais estabilidade emocional e, sim, mais libido. Mas só isso não basta. O segundo pilar da produção natural de testosterona é o movimento muscular estratégico. E aqui está uma verdade difícil: caminhar, por mais saudável que seja, não estimula a testosterona. O que estimula são movimentos de contração muscular ativa, mesmo que curtos, como exercícios de força de curta duração. E não precisa de academia, nem aparelhos. Apenas 7 minutos por dia, com séries simples de agachamento, elevação de pernas, flexão de parede e contrações isométricas feitas pela manhã, ativam um eixo corporal chamado hipotálamo-hipófise gonadal, que envia o seguinte recado ao cérebro: esse corpo ainda está ativo, vale a pena continuar produzindo testosterona. E tem mais. Estudos recentes mostram que homens acima dos 60 que fazem respirações profundas matinais e exposição à luz solar por ao menos 5 minutos
tem um aumento natural e mensurável nos níveis hormonais. Isso ocorre porque a luz solar ativa a vitamina D, que age como um precursor da produção de testosterona, e a respiração profunda reduz o cortisol, que é o maior inimigo desse hormônio. Imagine a cena. Você acorda, abre a janela, respira fundo 10 vezes, toma seu chá com ovos e abacate, faz 7 minutos de exercício e deixa o sol tocar sua pele. Isso pode parecer simples demais, mas a ciência comprova. O que você faz nas 2 primeiras horas do dia muda o seu hormônio-chave para vitalidade, sexualidade e bem-estar. Mas há ainda um erro silencioso que muitos cometem à noite e que anula completamente esses ganhos. Durante o dia, o corpo se comunica consigo mesmo. Cada ação envia uma mensagem hormonal, como um código invisível. Quando você se alimenta bem pela manhã, se movimenta com força intencional, respira profundamente e sente o sol na pele, o corpo entende: ainda vale a pena lutar, ainda vale a pena ser forte. Mas o que muitos homens acima dos 60 não percebem é que à noite, eles mesmos estão sabotando tudo o que construíram de manhã. E o inimigo costuma estar na sala, piscando diante de seus olhos. O corpo humano, especialmente o masculino, precisa entrar em um ciclo de repouso profundo para liberar testosterona de forma contínua. Mas se você assiste televisão até tarde, fica exposto à luz azul do celular ou do computador depois das 9 da noite, ou come refeições pesadas e ricas em açúcar perto da hora de dormir, o cérebro recebe sinais contraditórios. Em vez de liberar os hormônios regeneradores como testosterona e GH, ele ativa os hormônios de alerta e digestão, como o cortisol e a insulina. E quando isso se repete por semanas, a consequência é clara: testosterona despenca. Mesmo que você coma direito, mesmo que faça exercícios, se o corpo não entra no modo reparo noturno, ele não produz, ele apenas resiste. Agora imagine outro cenário: jantar leve até às 19 horas. Nada frito, nada açucarado. Um filé de peixe grelhado, legumes cozidos, um chá de camomila com canela. Depois disso, desligar telas, luzes fortes, sons irritantes. Deitar com o ambiente escuro, com ar circulando e fazer respirações profundas por 5 minutos antes de dormir. Pode parecer pouco, mas esse ritual prepara o corpo para entrar no estágio profundo do sono, o chamado estágio REM, onde a testosterona é realmente produzida. Estudos mostram que homens com mais de 60 anos, que dormem menos de 6 horas por noite, têm até 40% menos testosterona do que aqueles que dormem 7 ou mais com qualidade. Não se trata de dormir muito, mas de dormir certo. De permitir ao corpo aquilo que ele mais precisa para continuar sendo masculino, forte e vital. Tempo de reparo verdadeiro. E aqui entra outro ponto negligenciado: a mente. O estresse constante, o acúmulo de pensamentos negativos, a preocupação silenciosa com a idade, com o desempenho, com o que passou e o que não volta mais. Tudo isso cria um ambiente interno de bloqueio hormonal. E o corpo, sentindo esse colapso silencioso, responde cortando a produção de testosterona. Não por erro, mas por autodefesa. Por isso, uma estratégia poderosa para aumentar a testosterona naturalmente é também se libertar da culpa e da frustração do passado. O cérebro humano produz menos cortisol, o hormônio que destrói a testosterona, quando você sorri, quando conversa com alguém que ama, quando escuta uma música que te emociona ou se permite agradecer por algo simples. O prazer emocional e o prazer hormonal andam de mãos dadas. Um homem pode tomar todos os suplementos, fazer todos os exercícios, seguir todas as dicas, mas se ele vive sozinho, em silêncio, cheio de rancor, sem alegria, sem propósito, o corpo percebe e bloqueia. Por isso, não se trata só de cuidar da comida, do sono e do músculo. Trata-se de cuidar também do que você sente, do que você pensa, do que você carrega dentro de si. E é aí que entramos no último pilar da testosterona natural: a conexão entre o que você coloca no corpo, o que sente com o corpo e o que compartilha com o outro. Essa ligação é o segredo que diferencia os homens que apenas sobrevivem depois dos 60, dos que florescem.
Ao longo dos últimos anos, pesquisas em diversos países, incluindo Japão, Alemanha e até mesmo aqui na América do Sul, têm comprovado algo que muitos homens ignoram. Não existe um único alimento milagroso que vai elevar a testosterona de forma duradoura, mas sim uma combinação de elementos que, quando inseridos com frequência e consciência na rotina, têm um efeito poderoso e natural no corpo. Vamos começar pelo mais importante: zinco e magnésio. Esses dois minerais são essenciais para a produção de testosterona. Sem eles, o corpo simplesmente não consegue transformar os sinais cerebrais em ação hormonal. Alimentos como sementes de abóbora, castanhas do Pará, espinafre, ovo caipira, fígado bovino e cacau puro são ricos nesses nutrientes. Consumidos de forma equilibrada, principalmente à noite ou em jejum pela manhã, eles ajudam a manter os níveis hormonais estáveis. Outro alimento poderoso, mas subestimado: mel cru. Sim, o mel, quando puro, não pasteurizado e de boa procedência, tem sido associado ao aumento de testosterona por conter antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo nas células responsáveis pela produção hormonal. Uma colher de chá ao anoitecer com chá de camomila ou maracujá pode ajudar a reduzir o cortisol e abrir espaço para a testosterona agir. Agora falemos de um velho conhecido, mas com novos estudos por trás: o abacate. Rico em gordura monoinsaturada, o abacate ajuda a regular os níveis de colesterol, matéria-prima da produção de testosterona. Metade de um abacate ao dia, seja no café da manhã ou em um creme noturno, pode ser um aliado poderoso. E as ervas? Algumas realmente funcionam, especialmente quando associadas à rotina alimentar e emocional correta. Entre as mais estudadas estão ashwagandha, uma raiz adaptógena que reduz o estresse e aumenta os níveis naturais de testosterona em até 30%, segundo estudos indianos. Tríbulos terrestres, planta usada tradicionalmente no leste europeu que estimula a libido e a disposição física, especialmente em homens acima dos 50. Feno grego, uma semente usada em chás e cápsulas que ajuda no metabolismo masculino e no apetite sexual. Mas atenção, nenhuma dessas ervas funciona isoladamente. Elas potencializam um terreno fértil, mas não substituem o que você faz com seu corpo, sua mente e sua rotina. Um chá milagroso não supera noites mal dormidas, pensamentos tóxicos ou sedentarismo. E isso nos leva ao ponto mais profundo de todos. A testosterona não é só um hormônio. É um reflexo do quanto você ainda se permite viver intensamente. Homens que continuam a se desafiar, que aprendem coisas novas, que se reconectam com o prazer, não apenas sexual, mas o prazer de rir, de criar, de se emocionar, têm níveis mais altos de testosterona mesmo aos 70 ou 80 anos. Você quer aumentar sua testosterona sem remédios? Então alimente seu corpo com os nutrientes certos, mas alimente também sua alma com motivação. Cuide do seu sono como quem protege um segredo. Movimente seus músculos como quem está construindo uma ponte para algo maior. E olhe para si mesmo com menos julgamento e mais compaixão. Porque a testosterona nasce no corpo, mas ela cresce no coração de quem ainda quer viver com força, com verdade, com desejo. Você não precisa de fórmulas caras. Você precisa de decisões diárias que dizem para o seu corpo: eu ainda estou aqui e ainda tenho muito o que sentir. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, um irmão, um amigo, um pai, compartilhe. Porque às vezes, tudo o que um homem precisa é se lembrar que ele ainda pode ser inteiro,